Olá, muito prazer. Meu nome é Laura, sou médica, pós-graduada em nutrologia e estou muito feliz em participar do congresso. Espero que todo mundo esteja aproveitando muito, que as palestras estejam sendo incríveis, trazendo muito crescimento, muito conhecimento para vocês. Na minha palestra, que se chama Coma Mais Plantas e Viva Melhor, eu acho que o tema acaba ficando até um pouco óbvio, né? A gente vai falar bastante sobre como inserir mais plantas, mais vegetais na alimentação e quais são os potenciais benefícios disso? Eu, Laura, já sou vegana há praticamente 8 anos, então eu estudo sobre essa alimentação já há mais de 8 anos, desde antes de eu me tornar. Hoje eu trabalho basicamente auxiliando pessoas que querem se tornar vegetarianas, veganas, ou até mesmo pessoas que querem continuar comendo carne, mas querem aprender a trazer um protagonismo maior para os vegetais no seu prato e se sentem muito melhor quando fazem isso. Eu gostaria que tu já parasse agora e pensasse, né? Quando tu come mais vegetais, mais frutas, como que tu se sente? Tu se sente mais leve, digestão melhor, sente que vai mais vezes ao banheiro, sente que o pensamento fica mais leve. Dá aí uma refletida, como tu se sente quando tu tem uma alimentação mais vegetal. E hoje eu vou te ensinar os motivos pelos quais ela pode ser tão positiva. Antes disso, a gente precisa falar sobre os motivos que levam as pessoas a ficar doentes e também a morrer. Então, as principais causas de morte no mundo hoje, e olha que essa tabela não é nem tão nova, né? Agora a gente passou por uma pandemia, muitas coisas aconteceram, claro que algumas coisas podem ter mudado, mas essa tabela, ela é uma progressão do que já vinha acontecendo há muito tempo, como vocês podem ver, não mudou muito de 2000 para 2019, né? Então, a gente continua meio que subindo nesse mesmo padrão, evoluindo nesse mesmo padrão e basicamente piorando, porque os hábitos das pessoas têm piorado também. A gente vê que das 10 principais causas de morte no mundo, 7 são doenças crônicas não transmissíveis. O que que é isso? Uma doença crônica não transmissível é aquela que não é infecciosa, não é um vírus, não é uma bactéria, ela é causada pelos nossos hábitos. Ela vai se instalando no nosso corpo ao longo dos anos. Então, aquilo que tu come, os teus hábitos, o teu sono, o teu estresse, tudo que tu faz ao longo da tua vida vai gerando doença dentro do teu corpo e lá no futuro tu vai ter um infarto, ou tu vai desenvolver um câncer, ou então tu vai ter um derrame. Isso são as doenças crônicas não transmissíveis. Elas são hoje as principais causas de morte no mundo e é completamente desnecessário que elas sejam, porque elas são doenças preveníveis. Doenças que são causadas pelo estilo de vida são doenças preveníveis. Hoje, a gente sabe que mesmo pessoas que possuem genética favorável para desenvolver as doenças crônicas não transmissíveis, quando elas têm hábitos que não fazem aqueles genes serem ativados, a chance delas de desenvolver as doenças fica até menor do que pessoas que têm péssimos hábitos e genética desfavorável. Então, olha só a importância dos hábitos. E quando a gente fala de quais são os principais hábitos, os principais pilares para que a gente seja saudável, a gente tem esses 6 pilares aqui. Esses 6 pilares, eles foram instituídos pelo Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. A gente pode cruzar esses dados, por exemplo, com a Ayurveda e com diversas outras práticas da medicina que também atuam em cima de hábitos, em cima de comportamentos, e a gente vai ver que é tudo meio correlacionado. E isso faz com que a gente tenha certeza que realmente esses são os principais pilares, né, para a gente construir a nossa casinha, para que a nossa saúde fique bem forte. Quando a gente não olha para todos esses pilares aqui, a gente só olha para um ou para dois e deixa os outros de lado, a gente acaba não tendo uma saúde plena. Agora, tem momentos que, às vezes, a gente realmente não consegue cuidar de todos. Então, a gente tenta fortalecer aqueles que a gente pode. Isso só para vocês ficarem tranquilos, porque muitas vezes a gente realmente não consegue aderir a todos, não consegue fazer com que todos estejam perfeitos. E aí que o equilíbrio entra, né? Então, manter um equilíbrio entre todos sempre é o melhor. E quem são eles? Manter uma rotina de sono adequado, praticar atividade física regular, imagino que todo mundo já saiba disso. Manejo do estresse. Quando eu falo de estresse aqui, não é aquele estresse de gritar,
surtar, xingar. É aquele pequeno estresse do dia a dia que a gente aguenta, é aquele boleto para pagar que tu não sabe se tu vai conseguir, é aquele prazo que estão te cobrando, mas tu tá ali, tu tá aguentando, é aquele estresse dentro da tua família que tu tenta resolver, não consegue, daí tu engole, é aquele sapo que tu engoliu do teu colega de trabalho. Esses estresses ao longo dos dias, quando ele se torna crônico, ele vai alterando a nossa liberação hormonal, ele vai alterando o nosso padrão de sono, ele altera todo o nosso metabolismo e é muito, muito ruim para a construção da nossa saúde. Junto com isso, também os relacionamentos. A gente não percebe o quão importantes são, mas manter bons relacionamentos, ter um grupo de apoio, ter pessoas ao seu lado que tenham propósitos parecidos com os teus, faz com que tu tenha mais longevidade. Uma alimentação à base de plantas, vou falar muito sobre ela, então aqui não vou falar nada, e evitar o uso de substâncias tóxicas, como é o caso do álcool e do cigarro, que matam muitas pessoas também, e contribuem para a formação de péssimos hábitos, não é? Então, como eu falei para vocês, hoje a gente vai falar sobre essa alimentação à base de plantas. E o que que significa essa sigla estranha aqui, né? WFPB. Essa sigla, ela é a sigla para Whole Food Plant-Based. Essa é a dieta baseada em plantas e alimentos integrais. Essa é a dieta que é considerada saudável. O que que ela é? É um modelo alimentar que prioriza o consumo de alimentos in natura e minimamente processados e exclui o consumo de alimentos processados, ultraprocessados e de origem animal. Agora, o que é veganismo, né? Muita gente confunde. Eu falei para vocês antes que eu sou vegana, e muita gente confunde uma alimentação baseada em plantas com o veganismo. Mas o veganismo não tem nada a ver com a alimentação à base de plantas. Ele é basicamente uma filosofia de vida. Ele é um modo de viver que busca eliminar toda e qualquer forma de exploração animal, não apenas na alimentação, mas também no vestuário, em testes, na composição de produtos diversos, no trabalho, no entretenimento e no comércio. Então, o que que a gente pode ver? O veganismo é um estilo de vida. Ele não necessariamente busca um padrão alimentar saudável. Agora, a alimentação à base de plantas e alimentos integrais, a Whole Food Plant-Based, sim. Então, é dela que a gente fala hoje. Sempre que eu falar para vocês sobre essa alimentação à base de plantas, que é saudável, e todos os benefícios que eu trouxer aqui para vocês, eles estão relacionados a essa alimentação, e não ao veganismo em si. Tá bom? Só para ficar bem claro isso, porque hoje tem muito tabu, né? Tem muita gente que fala sobre veganismo, fala que não é uma alimentação saudável, mas a gente precisa sempre avaliar qual é o padrão alimentar que a pessoa que está trazendo essa informação está avaliando, beleza? Antes de tudo, então, para vocês terem uma ideia do que é esses produtos processados, minimamente processados, é muito importante que vocês tenham essa noção para quando vocês forem fazer compras, ou mesmo se vocês forem ensinar para alguém, né, passar para pacientes, ou enfim, é importante que vocês conheçam essa classificação, que é a classificação nova, eu estou aqui em cima do nome, mas é nova o nome dela, e ela classifica os alimentos com base no seu grau de processamento. A gente tem lá embaixo os alimentos, os principais, as estrelinhas da nossa alimentação, que devem ser os protagonistas, que são os alimentos in natura e os minimamente processados. Bem basicamente falando, só para a gente passar rápido, porque eu não posso demorar muito tempo aqui nessa palestra, mas se ficar dúvidas, depois vocês podem vir me perguntar no meu Instagram, ele vai estar aqui em todas as páginas, bem tranquilo, eu posso responder para vocês. Os alimentos in natura são aqueles in natura, basicamente. São aqueles que não passaram por nenhum processamento. Então, quem? Um brócolis, uma cenoura, uma melancia, um pepino, um pimentão. Esses alimentos, eles vêm da terra direto para o nosso prato. A gente sabe exatamente como eles são na terra. E os minimamente processados, quem são? São aqueles que também vieram, são exatamente como eles vieram da terra, mas eles passaram por um mini processamento. Esse processamento, ele não adiciona substâncias químicas, ele apenas faz com que o alimento fique mais limpo, mais fácil de ser consumido. Exemplo do feijão, por exemplo. Se tu pegar um feijão na natureza, é muito mais difícil de consumir. Ele vai estar ali na árvorezinha dele, ele vai estar na baguinha, tu vai ter que tirar todos os grãozinhos de feijão da baga, limpar, secar, para depois comer. Então, a indústria faz isso pela gente, porém não tem a adição de nenhuma substância, então ele é um alimento minimamente processado. Quando a gente pega uma farinha de trigo integral, uma farinha de milho integral, que é só aquele alimento vegetal triturado, também é um alimento minimamente processado.
Deu para entender? Depois disso, a gente tem os ingredientes culinários, que são aqueles que a gente usa para dar sabor nos alimentos. Sal, açúcar e gorduras, em geral. Eles não são alimentos, então eles não entram como alimentos processados nem nada, eles são ingredientes. Quando a gente adiciona esses ingredientes culinários na nossa comida que a gente está fazendo em casa, a gente tem uma preparação culinária. Agora, quando é a indústria que adiciona essas substâncias em algum alimento que vai ser processado para depois ser vendido no mercado, por exemplo, aí a gente tem um alimento processado. Então, repetir, quando tu faz na tua casa, tu tem uma preparação culinária. Um arroz e um feijão que tu temperou não são alimentos processados, são alimentos, uma preparação culinária. Agora, uma geleia que tu compra no mercado, até mesmo um tofu, um leite vegetal, que tem ali adicionado um açúcar ou alguma outra coisa, um pãozinho que não tem muitos ingredientes, um pãozinho bem natural, um pão de fermentação natural, por exemplo, ou os alimentos em conserva, como picles, palmito enlatado também, e aqui entra também as leguminosas e os cereais que são enlatados, como milho, ervilha, grão de bico, tudo isso entra na categoria de processados. Então, como vocês podem ver, os processados, eles podem e não podem ser bons, né? Existem processados que têm muito pouco ingrediente adicionado e não tem problema nenhum que a gente utilize no nosso dia a dia. Só que eles sempre vão fazer parte da alimentação, eles não vão ser o protagonista, como é o caso dos in natura e dos minimamente processados. Agora, a gente tem aqueles que a gente deve evitar a todo custo, que são os ultraprocessados. Os ultraprocessados, eles são formulações industriais, eles não são alimentos, eles são feitos inteiramente ou majoritariamente de substâncias extraídas de alimentos. Veja só, não tem o alimento ali dentro, não tem o milho, não tem a ervilha, não tem o trigo, tem substâncias extraídas, como os óleos, gorduras, açúcar, amido, proteínas, ou então derivados de constituintes dos alimentos, que daí é pior ainda, porque é aquela gordura, porém ela está hidrogenada, é aquele amido, porém ele está modificado, ou pior ainda, substâncias sintetizadas em laboratório com base em matérias orgânicas como petróleo e carvão, que aí é o caso dos corantes, aromatizantes, realçadores de sabor, vários tipos de aditivos usados para dotar os produtos de propriedades sensoriais atraentes. Qual que é o grande problema do ultraprocessado? Ele é hiperpalatável, ou seja, ele tem substâncias ali dentro que aumentam muito o sabor dele, fazem com que o nosso cérebro, quando a gente entra em contato com esses alimentos, ocorra um boom de informações e o cérebro fica muito excitado, muito empolgado e recebendo muita dopamina e a gente se sente extremamente bem quando a gente come aquilo. Qual que é o problema? Ele vai gerar uma dependência. E quando tu for comer os alimentos que não têm essas substâncias, tu não vai sentir sabor. E aí é o caso das pessoas que acabam ficando com o paladar mais restritivo. Elas acabam não gostando mais dos alimentos que são naturais, porque elas estão muito acostumadas com alimentos que têm um sabor muito intenso. E existem diversos estudos que avaliam os efeitos do consumo dos ultraprocessados, e eles têm aumentado muito o risco de desenvolvimento de todas as doenças crônicas. Então, é um perigo a gente consumir eles, principalmente de forma regular. Então, se for para consumir, que seja como uma grande exceção do teu dia a dia, porque a gente tem eventos sociais, momentos sociais, a gente tem que respeitar isso sim, porém tem sim que ser uma grande exceção. Isso é muito importante de vocês sempre lembrarem. Quando a gente vai fazer melhores escolhas, a gente pode categorizar os alimentos como se fosse um semáforo. Então, verde, passa livre, tranquilo. Amarelo, toma cuidado, fica aí parado, se der vai, mas se não der, fica, e vermelho, evita ao máximo. Essa categorização que eu trouxe aqui para vocês, ela é a indicação do Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida. E segundo diversos estudos, segundo muitas meta-análises que já foram feitas ao longo de muitos anos, a gente hoje pode dizer claramente que o consumo de alimentos de origem animal, além de ser uma prática totalmente não sustentável para o mundo que a gente vive hoje, mas essa é outra pauta, ela também vai aumentar o nosso consumo de agrotóxicos, eu vou explicar isso um pouco para vocês depois, vai aumentar o consumo de gorduras saturadas, de colesterol, diminui o consumo de fibras e aumenta também o consumo de várias outras substâncias que têm um potencial muito cancerígeno, principalmente quando as carnes são aquecidas, tá? Então, a gente pode sim ter um aumento dos níveis de inflamação metabólica, de alergias, uma piora da microbiota intestinal quando a gente consome alimentos de origem animal.
animal. E é por isso que o Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida orienta que a gente retire todos esses alimentos da nossa vida, junto também com os ingredientes culinários, que eles orientam que a gente retire, principalmente os óleos que sejam mais refinados, tá? E bebidas açucaradas, doces, frituras, lanches, os alimentos processados e ultraprocessados, e que a gente evite os processados, que eles sejam apenas um acompanhamento dos vegetais integrais, tá? Que são os minimamente processados e os in natura. Mas tu não precisa fazer isso correndo, tá? Não tem necessidade de tu mudar da água para o vinho. Qualquer mudança que tu fizer deste primeiro prato da esquerda para o prato da direita já é uma mudança positiva e já vai trazer muitos benefícios para a tua vida. Então, se hoje o teu prato parece mais esse aqui da esquerda, que tal trocar pelo menos um quarto dele? Isso já vai começar a aumentar a tua qualidade de vida, diminuir teu risco de desenvolvimento de doenças. E aos poucos tu vai aumentando e fazendo com que esse prato da esquerda seja algo muito mais raro na tua vida. Claro que assim, esse prato da esquerda, ele é muito americano, né? Ele é bem americanizado. Aqui no Brasil, a gente tem uma tendência muito grande de comer pelo menos arroz, feijão. Porém, há um baixíssimo consumo de verduras, de legumes, a saladinha é muito básica e a gente tem sim um alto consumo de processados, ultraprocessados. Então, vocês levem em consideração isso, tá bom? E aí, lembrando mais uma vez, né? Veganismo não é sinônimo de saúde. Uma pessoa pode ser vegana e ter uma geladeira cheia de ultraprocessados, como é o caso dessa aqui da direita. O que é uma alimentação saudável? Essa aqui da esquerda, né? Vai ter um pouquinho do processado? Vai ter um pouquinho, mas a base tem que ser os vegetais integrais. Só para vocês não esquecerem disso. E aí, a gente também tem aqui no Brasil o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu sou muito orgulhosa dele. Ele é um guia de 2014. Já tentaram derrubar ele diversas vezes. E aí a gente vê, né, como ele é um guia um pouco revolucionário. E ele traz essa importância da gente consumir alimentos in natura e minimamente processados. E eu só quero trazer aqui para vocês, basicamente, só para vocês verem como isso também está sendo trazido aqui no Brasil mesmo, as 4 recomendações e a regra de ouro deles. Então, a primeira: faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base da sua alimentação. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e criar as suas preparações culinárias. Limite o uso de alimentos processados, consumindo-os em pequenas quantidades, como ingredientes de preparações ou como parte de refeições baseadas em alimentos in natura ou minimamente processados. E evite alimentos ultraprocessados. E a regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados. Por exemplo, ao invés de comprar uma lasanha pronta, faça uma lasanha na tua casa, vai ser muito melhor. Ao invés de comprar uma farofa pronta, faz uma farofinha na tua casa, vai ser muito melhor também. Tu pode usar ingredientes variados, vegetais. Ao invés de comprar uma sopa pronta de pozinho, faz uma sopinha na tua casa, tá? Basicamente é isso. Depois vocês podem pegar esse guia, está disponível na internet, vocês podem ler ele inteiro, ele é muito legal, tá bom? E aqui, mais ou menos, é só uma orientação de como vocês vão avaliar o nível de processamento do alimento. Então, a gente pega ali um abacaxi, né? O abacaxi fresco é um alimento in natura. Ele é assim na natureza e ele também é assim no nosso prato. Quando a gente pega um abacaxi em calda, ele já tem uma adição de uma calda de açúcar. Então, ele é um alimento processado. Não tem nada além do açúcar ali e do abacaxi. A gente vê o abacaxi ainda. Agora, no suco em pó de abacaxi, tu vê o abacaxi? Ou já tem corantes, aromatizantes, vai ter um monte de outras substâncias, ou, às vezes é só essência de abacaxi, não tem nem o abacaxi, ou então é o suco concentrado de abacaxi, que também é um ultraprocessado. Esse sim é o ultraprocessado que a gente tem que evitar. Faz o suquinho com o abacaxi que tu comprou, congela um abacaxi na tua casa para não precisar comprar abacaxi toda vez ou não deixar estragar. Milho, mesma coisa. Uma espiga é o alimento in natura. Agora, o milho em conserva, alimento processado, já tem sal ali, né? E às vezes tem até um conservantezinho. E o ultraprocessado seria um salgadinho, por exemplo, uma bolacha que tenha milho ou algo assim, que a gente já não vê mais o milho ali dentro. Em relação aos alimentos de origem animal, eles também são considerados alimentos in natura pelo guia alimentar. Porém, eu quero só trazer uma reflexão aqui para vocês. Hoje, os animais, a maior parte deles são criados em cativeiro, incluindo peixes também, tá? Não só gado, vaca, galinhas, enfim. E esses animais, eles recebem rações ultraprocessadas, rações que são feitas com grãos transgênicos, com grande quantidade de agrotóxico e com a adição de diversas substâncias para que tenha mais vitaminas, mais minerais, porque os animais são muito suplementados. Então, será que esse alimento
pode ser considerado in natura só pelo fato de ele realmente vir da terra. A gente tem que considerar a nutrição que aquele animal ali está tendo e a quantidade, principalmente, de agrotóxicos que a gente está consumindo. Na maior parte das vezes, a gente pensa que consome mais agrotóxico quando consome vegetais, porém, muitos estudos hoje já mostram como o agrotóxico, ele é uma substância que tem maior compatibilidade com a gordura. Então, ele se gruda, basicamente, em tecidos gordurosos. Ou seja, quando o animal consome um vegetal que não tem tanto agrotóxico ali acumulado, porque não tem muita gordura, ele pega aquele agrotóxico que está ali e acumula no seu tecido gorduroso. Então, quando a gente consome leite, queijo ou carne, a gente está consumindo uma maior quantidade de agrotóxicos que está acumulada naquele tecido gorduroso, tá? Importante sempre lembrar disso. O que uma alimentação à base de plantas vai trazer de benefícios para a nossa saúde? Muitos, tá, gente? São inúmeros. Eu vou trazer aqui alguns para vocês, dos que estão mais bem estabelecidos na ciência, que é a manutenção do peso corporal, o menor risco de desenvolvimento das doenças crônicas não transmissíveis, que eu já falei antes, a melhora do perfil e da diversidade da nossa microbiota, que são as bactérias que vivem no intestino, uma redução dos parâmetros inflamatórios, aumento do consumo de fibras e antioxidantes, e redução do consumo de agrotóxicos, como eu já falei antes. Todas essas informações que eu vou falar a partir de agora em relação aos benefícios para a saúde foram retiradas do Guia Alimentar para Vegetarianos da IVU, que é a International Vegetarian Union. É um guia muito legal, ele também tem a sua versão gratuita na internet, e é só vocês pesquisarem, vocês vão bota guia da IVU, que vocês vão encontrar, tem todas as evidências científicas, e muitas das imagens e das referências que eu peguei são de lá, porque lá tá tudo bem bonitinho para todo mundo ler, é um guia bem comprido, mas vale a pena se tu tem vontade de aprender mais sobre esse assunto. Então, o primeiro benefício, muito documentado, é o aumento do consumo de fibras. Quem são as fibras? São carboidratos não digeríveis. Então, se elas são carboidratos, elas não estão presentes nos alimentos de origem animal, né? O que os alimentos de origem animal têm de fibra são as fibras musculares. Na carne tem fibra muscular, mas não tem fibra dietética. Não tem essa fibra que a gente usa para nutrir o nosso intestino. A gente tem dois tipos delas. Tem as solúveis e as insolúveis. Basicamente, a insolúvel é aquela que a gente morde e é mais durinha, né? Folhas mais durinhas, cascas que a gente não consegue quebrar direito, ou que a gente vê saindo nas fezes, e as solúveis são aquelas que acabam se misturando, tá? Que a gente acaba não vendo elas e não sentindo tanto. A função das fibras são várias, mas elas reduzem a velocidade do esvaziamento do nosso estômago. Então, elas aumentam a saciedade. Uma coisa muito boa para quem está querendo perder peso, manter a sua saciedade boa ao longo do dia, né? Não ter que comer o tempo inteiro. Elas aumentam também a viscosidade desse conteúdo gástrico e intestinal. Então, elas vão fazer uma formação de um bolo fecal mais volumoso e mais macio. Ou seja, ele vai sair mais fácil. Com isso, elas também ajudam a fazer um bom controle glicêmico, entre outras coisas que eu ainda vou falar para vocês. O consumo recomendado, normalmente, é de 25 a 29 gramas por dia. E os norte-americanos, gente, consomem em torno de 8 a 9. É muito pouco. E o consumo mundial também fica abaixo do recomendado, que é em torno de 20 gramas por dia ou abaixo disso. A gente pode ver que uma alimentação à base de plantas, ela vai trazer uma quantidade de fibras de forma muito fácil, só olhando esse exemplo que eu deixei aqui embaixo para vocês. Ó, isso aqui dá menos que 2 refeições por dia, tá? 100 gramas de feijão e 100 gramas de arroz numa refeição, 100 gramas de lentilha e 100 gramas de aveia em outra, já deu 28 gramas por dia. Quando a gente pega um dia inteiro, a gente vê que uma alimentação super simples, que nem tem tanto vegetal assim, a gente vê aqui, ó, só botei brócolis e cenoura no almoço e só 3 refeições, já deu 49,2 gramas por dia. É muito fácil de atingir a quantidade de fibras recomendada com uma alimentação vegetal. E aquela quantidade de 25 a 29, ela já é meio baixa. E vocês vão ver por quê. Olha isso, para cada aumento de 10 gramas de fibra na alimentação por dia, a gente tem uma redução de 9% no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 11% no risco de doença coronariana e 6% do risco de desenvolvimento de todos os tipos de câncer, principalmente o colo retal. Então, é muito, muito, muito importante que a gente tenha um aumento do consumo de fibras. Elas podem, sim, fazer com que a gente evacue mais vezes, com que aumente muito a formação de bolo fecal. Para quem é atleta, por exemplo, pode dar um pouco de desconforto. E tudo isso precisa ser avaliado com um profissional para ver em que momento que tu vai aumentar o consumo de fibras, em que momento que tem que reduzir, para a gente conseguir deixar a qualidade de vida dessa pessoa boa, né?
Mas as fibras em si, elas têm uma capacidade muito interessante de se ligar com compostos intestinais que aumentam a excreção de colesterol. Então, com isso, a gente vai diminuir a produção de colesterol, porque além de diminuir a excreção, ela também reduz a ação da enzima que ajuda a produzir colesterol, que é a HMG-CoA redutase, e também modula os receptores e os genes ligados a esse metabolismo. Melhor coisa para melhorar o colesterol é, sim, realmente, aumentar o consumo das fibras na alimentação, tá? E tem um efeito muito incrível esse aumento. Eu que tenho essa experiência clínica posso falar, né? Essa mudança laboratorial é muito rápida. E além disso, as fibras também são fermentadas no intestino. Quando elas são fermentadas, elas produzem basicamente comidinha para o intestino e para as bactérias, e isso faz com que a nossa microbiota fique muito mais saudável. E por isso que a gente vai entrar nesse assunto agora. Quando a gente tem fermentação, principalmente de proteínas animais, a gente vai ter uma microbiota com menos abundância de bactérias saudáveis e maior abundância de bactérias com potencial patogênico. E quando a gente digere mais proteínas vegetais, que também estão acompanhadas de fibras, que são carboidratos, a gente vai ter um aumento de bactérias que são muito positivas e necessárias para a saúde do nosso intestino. São bactérias que vão levar à formação, à produção de substâncias que reduzem a inflamação corporal, melhoram resistência à insulina, melhoram o colesterol, desinflamam o corpo, tá? Então é super importante, gente, que a gente faça essa troca, né? Mesmo que tu não queira virar vegano, mas que tu faça essa troca e reduza pelo menos o consumo. Essa fermentação de proteínas, principalmente de origem animal, quando a gente faz uma transição para uma fermentação mais sacarolítica, que é uma fermentação de carboidratos, ou seja, quando a gente troca as proteínas de origem animal pelas proteínas de origem vegetal, que tem maior quantidade de carboidrato, a gente vai ajudar a prevenir doenças metabólicas, como eu já falei, né, a diabetes e também a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a esteatose hepática, aquela doença que causa acúmulo de gordura no fígado, que piora todo o nosso metabolismo e aumenta o risco dessas doenças crônicas. Tem uma maior liberação dos ácidos graxos de cadeia curta, como acetato, propionato, butirato, que nutrem as células intestinais, aumenta a termogênese no tecido adiposo e aumenta a formação de tecido adiposo marrom, que é um tecido adiposo que tem um potencial mais anti-inflamatório do que o outro. E também aumenta a leptina, ou seja, com isso, vai ajudar a gente a ter mais saciedade. Além de tudo, também aumenta a secreção de hormônios sacietógenos, como o GLP-1 e o PYY. Então, gente, assim, para quem está querendo reduzir peso, reduzir colesterol, não tem nada melhor do que tu fazer com que as tuas bactérias do intestino mudem o perfil de fermentação delas. E isso aqui, eu estou falando apenas do que acontece de melhora em questão de diminuir o risco de doenças crônicas, mas, além de tudo isso, também tem um efeito intestinal direto, de melhorar a função do intestino, de fazer com que as células do intestino fiquem mais saudáveis e não deixem passar toxinas por entre elas, melhora a conexão do intestino com o cérebro e a produção de hormônios do bem-estar. Isso faz com que tu reduza a tua vontade, teu desejo de consumir alimentos ultraprocessados, alimentos gordurosos. Então, tem esses benefícios aqui, mas também tem esses outros que não estão escritos, tá? Então, assim, na verdade, eu poderia ficar falando aqui dos benefícios por muito tempo, mas basicamente ela vai melhorar a tua saciedade, diminuir teu risco de desenvolvimento de doenças crônicas e vai aumentar esse perfil de microbiota que é mais saudável. Esses dois desenhos que eu vou deixar aqui, eu vou pedir para vocês olharem bastante, entenderem, porque não tenho muito tempo para ficar explicando tudo, mas o que está mostrando basicamente? Que essa ação metabólica de fermentação das bactérias, qual que é a diferença da fermentação do carboidrato e da fermentação das proteínas? Vocês podem ver que aqui, a fermentação das proteínas vai levar a vários desfechos negativos de saúde. E a fermentação dos carboidratos vai gerar a produção dos ácidos graxos de cadeia curta, que vai diminuir a endotoxemia, que é essa absorção de toxinas pelas células intestinais, porque elas ficam mais grudadinhas, então elas ficam mais fortes e não deixam toxinas passarem, e isso vai levar a uma melhora do metabolismo em geral, tá? Que é tudo aquilo que eu falei antes para vocês. Esse outro exemplo também mostra essa mesma questão de como vai melhorar a saciedade. Termogênese, formação do tecido adiposo marrom. Então, super, super importante essa fermentação sacarolítica. Sem falar, claro, né, nos ácidos graxos de cadeia curta especificamente, que eu já falei um pouquinho, eles são substratos nutricionais dos colonócitos. Eles vão nutrir as células do intestino, né? Eles, então, mantêm essa barreira intestinal, já falei várias vezes para vocês, previnem endotoxemia, e fazendo tudo isso, eles
previnem contra diabetes tipo 2, doenças inflamatórias intestinais, como é o caso da síndrome do intestino irritável, que muita gente tem hoje, leaky gut também, que é quando as células do intestino perdem essa força entre elas, e elas perdem a sua barreira, então elas começam a deixar as substâncias mal digeridas passarem, isso vai causando uma ativação do nosso sistema imunológico, aumenta a disbiose, diminui a absorção de vitaminas e minerais, tudo isso acontece, assim, tem efeitos muito drásticos na saúde, na imunidade de uma pessoa. Então, é muito importante que a gente deixe o nosso intestino sempre saudável, faça uma boa avaliação de como ele está e insira mais carboidratos na alimentação de todos os nossos pacientes e na nossa também, tá? Também tem uma função muito importante na manutenção da integridade da barreira hematoencefálica. Como eu já falei, o intestino tem essa conexão direta com o cérebro. Então, a gente precisa manter o intestino saudável para que o cérebro não esteja inflamado, senão a gente causa neuroinflamação. E a gente vê que então, o consumo de alimentos e vegetais integrais traz maior substrato para essa fermentação e de alimentos ultraprocessados não tem, porque não tem nutriente ali, não tem célula, né? São só substâncias químicas. Então, eles acabam reduzindo a nutrição das células do cólon e também das bactérias. Não tem ali bactéria, isso acaba alterando a composição da microbiota. Bactérias que deveriam estar vivas ali acabam morrendo e a nossa diversidade fica menor, né? Quando a gente vê os efeitos da gordura em si, né? Quando a gente avalia os efeitos da gordura, a gente também tem diferença no efeito de uma gordura vegetal, né? Uma gordura que é mais mono e poliinsaturada, e uma gordura mais animal, que é uma gordura mais saturada. Quando a gente tem uma alimentação plant-based, que é baixa em gordura, vai ter gordura, claro, mas é baixa, vai aumentar bactérias positivas. Aumenta a bifidobactéria, tem aumento da diversidade das cepas e reduz as bactérias patogênicas, que vai reduzir inflamação, uma repetição de tudo que eu já falei para vocês. Gorduras mono e poliinsaturadas, que são essas gorduras que estão presentes aonde? Nas oleaginosas, nas frutas, nas verduras, nos grãos, nos cereais, tudo tem gordura, em maior ou menor quantidade, tá bom? Mas as gorduras de origem vegetal têm uma tendência a ser muito mais mono e poliinsaturadas. Então, vai melhorar também a relação entre Bacteroidetes firmicutes, que faz com que a gente fique mais saudável também. Aumenta as bactérias que são produtoras de ácido lático, aumenta as bifidobactérias e aumenta basicamente bactérias que são importantes de estarem no nosso intestino. E quando a gente vê a gordura saturada, ela vai reduzir a bifidobactéria. O que isso vai causar, gente? Aumento de liberação de citocinas inflamatórias no nosso corpo. Aumenta essa sinalização inflamatória, aumenta a produção do colesterol, diminui a barreira do intestino. Então, é importante que a gente reduza. Quando a gente fala da gordura trans, esse assunto só piora. Então, mantenham na alimentação de vocês gorduras mais mono e poliinsaturadas, mas sempre cuidando com a quantidade, porque se a gente consumir gordura em excesso, também não vai ter um efeito positivo, tá? Então, o principal é uma alimentação com baixo teor de gordura, e se for gordura, principalmente gordura mono e poliinsaturada, e evitar ao máximo gordura saturada. A gente tem hoje evidências de que quando a gordura saturada ultrapassa 7% da quantidade total das nossas calorias em gordura, ela vai aumentar muito grandemente o nosso risco de desenvolver resistência à insulina. Então, tem que tomar bastante cuidado. Onde é que ela está presente? Principalmente nos alimentos de origem animal e em muitos alimentos ultraprocessados também. Então, tem que tomar cuidado. E só para finalizar esse assunto sobre microbiota, existe um tipo de composto que se chama NOC, são os compostos N-nitrosos, que são produzidos pela nossa microbiota e eles são encontrados também nas fezes de pessoas saudáveis, tá? Mas eles são produzidos principalmente quando a pessoa consome mais carne vermelha e eles estão associados a níveis maiores de inflamação metabólica. Então, o que essa pesquisa evidenciou para a gente? Que os níveis desses compostos, eles são encontrados nas fezes de pessoas humanas saudáveis e com uma dieta base de carne vermelha 10 vezes maior do que os níveis de pessoas vegetarianas. Então, se a gente sabe que eles vão ser produzidos, sim, porém, eles são compostos que aumentam a inflamação e pioram a disbiose, eles têm que ser produzidos em pequena quantidade. E o IARC, que é a Agência Internacional de Pesquisa de Câncer, concluiu que para cada 50 gramas de carne processada ou 100 gramas de carne vermelha ingerida, o risco relativo de câncer de cólon vai aumentar 18%, comparando com os indivíduos que comem menos carne. E esses compostos têm grande importância nessa carcinogênese, tá bom? Então, eu espero que a gente tenha entendido que o impacto de uma microbiota saudável na nossa vida.
muito importante, né? E esse estudo também pontuou o impacto da disbiose na carcinogênese. Então, não só a produção dessas substâncias que pioram a nutrição das nossas bactérias não é legal, como a própria disbiose também vai aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Então, aí vocês podem ver que uma coisa aumenta a outra e tudo vira uma bola de neve, né? E quando a gente estuda os tipos, os enterotipos, né, que é basicamente o padrão predominante de bactérias que está presente no nosso intestino, existem dois tipos principais, que são as prevotelas e as bacterióides. Prevotelas geralmente têm um impacto mais anti-inflamatório e a bacterióides um impacto mais pró-inflamatório na nossa saúde. E as bacterióides são bactérias que estão presentes em maior número em dietas ricas em proteína e gordura animal, ao contrário da prevotela. Já fica um pouco cansativo, né? Mas eu queria que vocês realmente entendessem. E uma mudança na composição das bactérias pode acontecer 24 horas após uma mudança na dieta. Então, hoje eu resolvi comer só vegetais. Vai mudar o meu padrão de bactéria. Mas vai mudar o padrão predominante? Não. Isso só vai acontecer se eu mudar a longo prazo a minha alimentação. Então, aqui está o impacto de uma transição realmente saudável de alimentação. Vai acabar mudando a composição da tua microbiota, mas com o tempo, tá? Não é algo que acontece do dia para a noite. Outra coisa que é muito, muito importante, que eu gosto muito de falar sobre alimentação vegetal, é a presença dos fitoquímicos antioxidantes, né? A gente tem os antioxidantes, fitoquímicos, fitoesteróis, tem diversas substâncias fitoquímicas nas plantas que fazem com que elas sejam extremamente saudáveis para a gente. E, basicamente, os fitoquímicos são substâncias que as plantas produzem para se proteger das intempéries do ambiente, do vento, do sol, de pragas, mas quando a gente consome, a gente também tem benefícios com ele. Esse estudo, ele avaliou mais de 3.100 alimentos em geral, alimentos, bebidas, temperos, suplementos que são utilizados no mundo todo e percebeu que os alimentos vegetais têm mais de 64 vezes mais antioxidantes do que os alimentos de origem animal. O que o antioxidante faz? Ele limpa o nosso corpo por dentro. É como se ele fizesse uma faxininha. Sempre que a gente respira, que a gente está na rua inalando fumaças de carro, fumaças tóxicas, que alguém está fumando do nosso lado, ou se a gente fuma mesmo, a gente aumenta muito a produção de radicais livres no nosso corpo, que vai levando à inflamação, oxidação dos tecidos. E os antioxidantes revertem esse processo. Então, a gente tem que ter um bom consumo dos antioxidantes. Vou deixar uma tabela aqui para vocês, da quantidade média que tem nos alimentos. Eu quero que vocês percebam como as ervas e especiarias têm uma tendência a ter um número muito grande. Olha só, compara aqui, carne vermelha tem 10 de ORAC, que é essa capacidade antioxidante. Olha a uva vermelha, 1.100. Agora, olha o cravo, 314.446. Se o consumo diário é 3.000 a 5.000, com uma colherzinha de chá, 5 gramas mais ou menos ali de cravo, tu praticamente já conseguiu tudo que tu precisaria. Olha só como a alimentação vegetal ela pode ser rica, né? Então a gente tem que abusar desses elementos. E as evidências que a gente tem é que os vegetarianos eles possuem níveis séricos muito maiores de antioxidantes e também níveis séricos maiores da atividade das enzimas antioxidantes, como a SOD. Também tem maior proteção contra a oxidação de lipoproteínas e maior estabilidade genômica. Por quê? Porque essas substâncias antioxidantes, elas promovem uma proteção ao nosso DNA também, a alteração do nosso DNA. Tá, gente? É super, super importante, sabe? A gente consumir mais vegetais. Então, mesmo que você queira continuar comendo alimentos de origem animal, pelo menos insira muitos vegetais, muitos vegetais coloridos, principalmente. Eu vou falar sobre isso depois para vocês. Muitas ervas, muitas especiarias, tá bom? E a gente vê que, mesmo que os vegetarianos tenham uma maior prevalência de elevação da homocisteína, e principalmente porque eles têm níveis reduzidos de vitamina B12, né? Quem é vegetariano não consome B12, tem que tomar suplementação. Então, geralmente, vegetarianos têm um nível aumentado de homocisteína, e ela tem sim um efeito inflamatório no nosso corpo. Mas mesmo tendo uma homocisteína mais elevada, os vegetarianos têm menor nível de inflamação no corpo. E isso é porque o sistema antioxidante é integrado, ele vai funcionar pelo corpo inteiro, e o benefício dessas plantas, ele é maior do que o malefício que uma homocisteína aumentada pode causar. Mas, claro, se o vegetariano faz suplementação de vitamina B12, vai baixar a homocisteína dele, e aí fica tudo certo também, aumenta mais ainda o potencial antioxidante, tá?
Os fitoquímicos, como eu já falei, são compostos bioativos que estão presentes nas plantas. Se essas plantas forem orgânicas, vai aumentar mais ainda a produção delas, porque aí sim elas têm que se proteger contra os patógenos externos, né? Quando a gente usa agrotóxicos, ela não tem muitos agressores externos, então não vai ter muito do que se proteger. Mesmo assim, elas produzem, mas acaba tendo menos. E elas vão fazer uma modulação da ação anti-inflamatória, aumentam a produção de óxido nítrico, tem ação antiviral, antibacteriana, enfim, tem diversas ações, tá? Um estudo avaliou 2.884 participantes que trabalharam na linha de frente contra o Covid em diversos países, e eles avaliaram principalmente a gravidade e a duração da infecção em relação ao padrão alimentar estabelecido. E o resultado foi que as pessoas que tinham uma alimentação mais rica em alimentos vegetais e menor em animais, que foi o grupo plant-based, teve 73% menor chance de apresentar quadros moderados a graves. Já o grupo com baixo teor de carboidrato e alto teor de gordura, que são aquelas pessoas que fazem dietas low carb, cetogênica e consomem muitos alimentos de origem animal e evitam os carboidratos, principalmente os saudáveis, são pessoas que tiveram 286% maiores chances de desenvolver quadros moderados a graves. Um tipo muito, muito importante de antioxidante, de composto bioativo que está presente nas plantas, são os polifenóis, vocês já devem ter ouvido falar deles. Dentro dos polifenóis, a gente tem mais de 8.000 conhecidos, a gente tem os flavonoides, flavonoides, flavononas, isoflavonas, flavonas, ácidos fenóicos, estilbenos, lignanas. Eu não vou passar por todos aqui, senão a gente fica muito tempo, mas vocês podem tirar um print dessa tela para vocês estudarem depois aonde que eles estão presentes. E vocês vão ver que é basicamente nos alimentos de origem vegetais e que eles vão ter atividades super diversas. Tá? As funções gerais deles são anticancerígenas, proteção contra doenças cardiovasculares, aumento do potencial antioxidante interna, e a gente vai encontrar eles em basicamente diversos vegetais. Aqui eu dei os exemplos de chá, vinho, café, chocolate, mas vocês vão ver que também tem na uva, tem em vários outros alimentos, então vocês podem olhar ali no slide anterior. E quando eles se juntam com proteínas, eles podem coagulá-las, isso pode dificultar a digestão, esse é um dos efeitos antinutricionais deles, então a gente sempre orienta quando for consumir chá, vinho, esses alimentos que são muito ricos em polifenóis, evitar de consumir perto das refeições. Única indicação, tá? Outros tipos de substâncias bioativas, de compostos bioativos que estão presentes nos vegetais são os glucosinolatos, carotenoides, vitamina E e vitamina C. Todos esses aqui têm efeito antioxidante, muitos deles têm efeitos anticancerígenos e alguns também vão ter efeito, por exemplo, protetor de mucosas, protetor da visão, vão ter redução, por exemplo, da inflamação hepática. Gente, vegetais são incríveis e é por isso que eu gosto sempre de dizer, tenha uma alimentação variada. Porque se tu variar a tua alimentação, tu vai acabar consumindo às vezes brócolis, às vezes cenoura, ou às vezes um mamão, ou uma manga, um abacatinho, umas sementinhas, uma laranja, uma acerola, e assim, tu não precisa ficar pensando, ai, tenho que consumir vitamina C, porque tu já vai estar consumindo na tua alimentação, se ela for uma alimentação variada. E os fitoesteróis são esteroides derivados de plantas, eles não têm ação hormonal no nosso corpo, tá? Eles estão presentes em óleos refinados de oleaginosas e principalmente nas leguminosas, como é o caso da soja, né? Que é muito conhecido. E eles vão ter efeitos muito importantes na redução de carcinogênese, também aumentam a nossa resposta inflamatória, a resposta antioxidante, tem efeito imunomodulador, antibacteriano, antifúngico e protegem muito o nosso sistema cardiovascular. Então, sim, eles podem ser consumidos e devem, principalmente se forem alimentos orgânicos, que não são sementes transgênicas, que não têm agrotóxicos, vão ter esses efeitos muito positivos na nossa vida, tá? Sempre quando consumidos junto com todos os outros. Para você aprender a comer vegetais, você tem que saber os grupos alimentares. Essa é a única forma da gente conseguir ter uma alimentação saudável. E eu vou passar por eles aqui rapidamente para a gente conseguir finalizar essa palestra e vocês terem todas essas informações. Eu gosto muito de falar primeiro das leguminosas, porque todo mundo se preocupa muito com proteína, né? Quando vai comer, vai parar de comer carne, fala, o que eu vou comer agora ao invés da carne? A gente vai comer leguminosas. Então, se tu já comia feijão no teu prato, tu só vai aumentar um pouquinho a quantidade. Quem são as leguminosas? Feijão, lentilha, grande bico, soja, ervilha, fava, tofu, tempê, que são derivados da soja, ou outros derivados, como hummus, que é um derivado do grão de bico, é uma pastinha feita com grão de bico. Tudo o que for à base de leguminosas, de grãos, são as principais fontes de proteína do reino vegetal.
Eles são proteínas muito mais sustentáveis, tá? A gente pode nutrir muito mais pessoas com as leguminosas do que a gente nutre com proteínas de origem animal, principalmente porque os animais vão comer uma grande quantidade de leguminosas e vão nutrir poucas pessoas. E com as leguminosas a gente nutre muito, a terra fica rica, fértil e a gente consegue manter a produção mais adequadamente e nutrir muito mais pessoas. São proteínas muito mais acessíveis, a gente consegue, com 1 quilo de feijão, alimentar um monte de gente a um valor muito mais barato do que a carne hoje em dia. São versáteis, dá para fazer hambúrguer, bolinho, dá para fazer panqueca, pastinha, dá para usar para muita coisa, sopa, a gente pode bater, fazer diversos tipos de receitas, é só aprender a usar. Eles têm muitos antioxidantes e isso vai variar de acordo com a cor deles, e eu vou falar um pouco depois sobre isso. São ótimas fontes de proteínas, e aí tem um único cuidado. Eles possuem alguns antinutrientes, que são substâncias que fermentam muito. Pode-se dizer que são antinutrientes, mas hoje tem alguns estudos que já falam contra isso, já dizem que a gente não deve mais chamar de antinutrientes, porque, na verdade, essas substâncias nutrem a nossa bactéria, as nossas bactérias boas do intestino. Então, fazem com que a variedade da microbiota aumente e fazem com que a nutrição celular também aumente. Então, eles causam sintomas, como, por exemplo, gases e distensão abdominal para pessoas que são mais sensíveis ou que podem estar com uma disbiose, mas eles têm um efeito positivo. Para a gente reduzir essa formação de gases, a gente vai deixar esses alimentos de molho sempre. Então, é importante fazer o de molho, deixar elas de molho na água por no mínimo 8 horas, 12 horas, sempre trocando essa água se estiver muito quente na sua casa. E depois bota para cozinhar com uma água nova e isso melhora muito a digestibilidade. A germinação também pode ser feita e vai potencializar mais ainda a nutrição. Depois, a gente tem as oleaginosas e as sementes, que são o segundo grupo mais rico em proteína. Então, a gente usa, em primeiro lugar, as leguminosas e, em segundo lugar, as oleaginosas. Por que a gente come menos oleaginosa? Porque elas são mais ricas em gordura. Lembra que eu já falei antes? Essas gorduras podem ser boas, mas tem que consumir com parcimônia sempre, porque senão pode ocasionar um aumento muito grande do consumo de calorias ao longo do dia, e isso vai também piorar teu metabolismo. Então, aqui, quem são nossos representantes? Todas as nuts, amêndoa, amendoim, avelã, castanha de caju, do Pará, nozes, pistache, e também as sementes, abóbora, gergelim, semente de girassol, linhaça, semente de melancia, por exemplo, e as pastinhas feitas com elas. O bom dessas oleaginosas é que as gorduras que estão presentes nelas são as mono e as poliinsaturadas, que contribuem para melhorar o nosso sistema cardiovascular e não piorar, como é o caso das saturadas. Também muitas delas têm uma ação anticâncer, são neuroprotetoras, principalmente aquelas que têm ômega 3, tá? Que é o caso da chia, da linhaça e das nozes. Então, consumir diariamente chia, linhaça e nozes é extremamente importante. E, além disso, elas também têm efeitos antioxidantes, assim como todos os vegetais. Os cereais são a nossa principal fonte de carboidrato, então é aquilo que vai nutrir as nossas células, dar energia para elas. E quem são os constituintes? Arroz, aveia, centeio, milho, painço, quinoa, trigo, todos eles. Eles vão dar energia para as nossas células, vão ser uma fonte muito importante de fibras, vão melhorar o nosso índice glicêmico, por quê? Por causa das fibras, eles fazem com que a digestão dessa glicose não seja tão rápida. Então, eles ajudam a melhorar a resistência à insulina. Quando a gente tem uma alimentação variada e rica em fibras, a gente reduz a resistência à insulina. Se a gente consome alimentos refinados, aí a gente pode piorar. Por quê? Não porque vai piorar a resistência, e sim porque vai aumentar muito a resposta da insulina. Quando a gente consome muitos vegetais, muitos cereais refinados, como é o caso de arroz branco, pão branco, bolachas e afins, a gente tem um estímulo muito maior à liberação de insulina. Se junto com isso, esses alimentos são processados e tem muita gordura, essa gordura vai aumentar a resistência à insulina. E aí a gente vai trazer uma grande piora nessa sensibilidade à insulina, que é super importante para diminuir o risco de desenvolvimento de diabetes e de outras doenças cardiovasculares. Então, sempre priorizar os integrais, tá bom, gente? E aí, a gente também tem aqui uma tabelinha da quantidade de antioxidantes que tem nos cereais. E a gente vê que o trigo sarraceno, que é um que a gente não usa muito, é o que mais tem. Mas logo depois vem a aveia, que é uma opção super barata, super acessível, super versátil também, dá para fazer um monte de comida com ela, e ela pode ser incluída na alimentação de todo mundo, e tem um alto nível de antioxidante, além de ter bastante fibra e também ser bem rica em proteínas.
Outro grupo que tem bastante carboidrato são os tubérculos, que aí são as batatas, batata doce, batata inglesa, e aí dentro da batata doce tem a roxa, tem a laranja, tem a branquinha, tem o cará, inhame, mandioca. E quando a gente fala de tubérculos, o que vocês precisam pensar? Quanto mais colorido, melhor. Então, quando eu pego um alimento que tem uma cor roxa, como é o caso da batata doce roxa, ela é super rica em antioxidante. Uma batata branca tem menos antioxidante. Então, se eu quero ter mais antioxidante, eu vou buscar aquelas mais coloridonas, tá bom? Mas os tubérculos são uma ótima fonte de energia. Eles vão dar uma energia mais rápida pra gente. Então, eu gosto muito de usar eles para um pré-treino, por exemplo. Ah, eu quero treinar. Vou comer aqui uma batatinha, vou comer uma batata doce, uma mandioca, uma tapioca, né, que é feita da mandioca. Super pode entrar nesse teu pré-treino e vai te dar bastante energia. Aí agora a gente passa para os alimentos mais ricos em vitaminas, minerais e antioxidantes. Antes a gente estava falando de alimentos mais ricos em carboidratos, proteínas e gorduras. E agora a gente vai finalizar o pacote de nutrientes que a gente precisa. Aqueles são os macronutrientes e esses são os micro, os minerais e vitaminas e os antioxidantes. As verduras são os alimentos mais ricos em cálcio, tá? É muito importante que a gente consuma crucíferas todos os dias. Quem são as crucíferas? São os vegetais da família do brócolis. Repolho, couve, brócolis, couve-flor, couve de Bruxelas, todos esses têm bastante cálcio e precisam ser consumidos todos os dias. Além de ter bastante cálcio, eles também têm bastante daquele antioxidante que eu falei lá antes, que é o sulforafano, que tem essa ação anticancerígena super importante. E para aumentar a ação do sulforafano, é só tu cortar esses vegetais uns 20 minutos antes de consumir, antes de cozinhar, que tu vai ter uma potencialização maior desse antioxidante. Além disso, as verduras contribuem com fibras, com antioxidantes e com diversos outros minerais. Uma coisa que a gente tem que cuidar são com as verduras muito ricas em oxalato, como é o caso da folha de beterraba, do espinafre e de uma coisa que não é verdura, mas é rica em oxalato, que é o cacau, tá? O que o oxalato faz? Ele se gruda no cálcio e não deixa o cálcio ser absorvido e pode aumentar o risco de desenvolvimento de pedras nos rins, de cálculos renais. Então, cuida, só não consome espinafre junto com couve. Quando tu quiser consumir espinafre, passa uma água fervendo nele, essa água vai diminuir um pouquinho a concentração do oxalato, e aí tu come só o espinafre, não come a couve, não come o brócolis junto. Se tu for comer esses outros alimentos mais ricos em cálcio, ou se tu for fazer uma vitamina com leite vegetal e quiser colocar alguma verdura, bota a couve, né? Não bota o espinafre. Porque sempre que tu tiver uma quantidade maior de cálcio na tua alimentação, é melhor tu não colocar muito oxalato. Esse é o único adendo que eu tenho para fazer para vocês, tá? E sempre prefiram as folhas mais escuras, tá? Os legumes, a gente vai focar na mesma coisa que a gente focou nos tubérculos, nas cores. E é agora que eu vou falar para vocês a importância das cores. Os alimentos mais brancos, como por exemplo, banana, cebola, eles têm um antioxidante que se chama alicina. E ela é muito boa, ela é muito importante para o nosso corpo, tá? Não é porque tem um pouco menos de antioxidante nos alimentos menos coloridos que eles não são importantes também. Eles vão ajudar muito como imunomoduladores, redução do colesterol. Então, sim, deve ser consumido. Os vermelhos têm bastante licopeno, que é o caso do tomate, né? O licopeno e também os beta-carotenos, que estão nos amarelos, são muito mais bem absorvidos quando eles estão aquecidos em meios gordurosos. Então, tu vai absorver mais uma cenoura, um tomate, quando tu fizer um molho de tomate, ou então tu vai refogar uma cenourinha, tu acaba absorvendo mais e essa ação antioxidante vai ser maior, tá? Pode ter ação anticancerígena, como é o caso do licopeno, o beta-caroteno tem uma proteção das mucosas muito importante e também protege bastante a nossa visão, então é bem legal consumir. As antocianinas, a vitamina C, que todo mundo já conhece, muito importante para a produção do nosso colágeno, tem que consumir vitamina C sempre. Os verdes vão ter bastante luteína, ácido fólico é muito importante, é uma vitamina que ajuda na divisão celular, ajuda na nossa função neurológica, inclusive é utilizado como tratamento coadjuvante de depressão, então consumir muitos verdes, a luteína também é muito boa para a visão, e os roxos têm muita antocianina, são as substâncias com maior teor anti-inflamatório e antioxidante dos alimentos, isso fora as especiarias, né, que eu já falei antes para vocês, mas quando a gente fala de comida em si, os alimentos roxos, eles têm um potencial muito grande anti-inflamatório. Eles basicamente limpam as nossas células por dentro, protegem o nosso sistema
nosso sistema nervoso. Então, eles ajudam, por exemplo, para reduzir o declínio cognitivo da idade, muito, muito importante. Consumam bastante alimentos roxos. Muitas vezes a gente não consome aqui no Brasil, porque não tem tanta variedade, né, de frutas vermelhas, como amora, mirtilo, mas a gente tem açaí, a gente tem a berinjela, né, a gente tem a batata doce roxa. Consumam tudo que vocês puderem, sempre na alimentação de vocês. Em relação a frutas, é basicamente a mesma coisa. A gente vai buscar consumir frutas coloridas e variadas ao longo do dia. Algumas frutas têm enzimas digestivas, como é o caso do mamão, do kiwi e do abacaxi, que vão ajudar a pessoas que têm, por exemplo, dificuldades digestivas, tem que comer mamão todos os dias de manhã, vai ajudar no funcionamento do intestino, vai ajudar a diminuir colesterol, vai melhorar a tua digestão, tá? Deixa a digestão mais leve, tem um efeito refrescante também e protetor do estômago. Muitas delas vão ajudar na absorção de ferro, principalmente as mais ricas em vitamina C, que é o caso de todas têm um pouco, mas é o caso principalmente das frutas cítricas, né? Então, limão, laranja, camu, acerola, goiaba, todas essas ajudam bastante. E como eu já falei antes, podem também ter esse efeito antioxidante e neuroprotetor. E aí a gente vem para as ervas e as especiarias, que assim, eu digo, por favor, montem um armáriozinho de temperos na casa de vocês, porque isso vai fazer com que vocês adicionem muito nutriente na alimentação sem esforço nenhum. Se tu já tem ali os teus, os teus temperinhos todos separadinhos, não tem por que tu ficar pensando o que tu vai colocar. Cada dia tu coloca uma coisa diferente e tu vai ter um efeito super legal. Mas a gente tem aqui como ranking, né, dos principais, das principais especiarias que são mais ricas em substâncias antioxidantes, cravo. Tão simples, né? Que a gente usa para tanta coisa, mas esquece às vezes dele. Então, compra um cravinho, bota ele no meio da tua comida, depois tu pode tirar, tu vê que ele tem um sabor super forte, né? Porque ele é muito rico em antioxidantes. Então, se tu morde um, chega a ser até ruim, né? De tão forte que ele é. Então, bota um cravinho em pó ali, num mingauzinho que tu vai fazer, ou em alguma comidinha, em alguma água saborizada mesmo que seja. Isso já vai fazer com que a tua alimentação seja mais saudável, tá? Além desse efeito antioxidante, eles também têm efeitos digestivos, anti-inflamatórios, antimicrobianos e antivirais. Tem efeitos muito variados, porque a gente tem muitos tipos de ervas e especiarias. Então, a dica básica aqui é use e abuse. Não deixa de usar, use em tudo que tu puder, tá? E como que a gente vai incluir esses alimentos na nossa rotina? Só para a gente finalizar aqui, né? Eu tenho essa tabelinha, ela mostra as quantidades de porções que vocês vão incluir de cada grupo alimentar na vida de vocês. Então, ó, olha como é fácil, né? Vai 5, 4, 3, 2 e 1. 5 de verduras e legumes, 4 de frutas, 3 de cereais e 3 de leguminosas, 2 de oleaginosas e sementes e uma de ervas e especiarias, no mínimo essa de ervas e especiarias, tá? Dá para colocar quantas tu quiser na tua alimentação, não tem problema, pode temperar bastante a comida. Então, tira print disso aqui, que vai facilitar bastante no dia a dia de vocês, bota na geladeira, isso vai ajudar bastante a fazer refeições mais completas, tá? Como que tu faz um prato no teu almoço, no teu jantar, para ele ser bem equilibrado? 50% do teu prato vai ser de verduras e legumes. Olha só esse prato aqui, bem divididinho no meio. Eu gosto muito de fazer assim, mesmo que eu já saiba me alimentar, eu gosto de fazer assim porque isso me ajuda a ter uma noção ainda de quanto eu estou comendo. Então, pega o teu prato, divide ele no meio, e metade dele tu bota de verduras e legumes, e a outra metade tu varia entre carboidratos e proteínas, que vão ser daí quem? Nos carboidratos, os cereais e os tubérculos, que eu já falei antes, e nas proteínas, as leguminosas principalmente. E as oleaginosas a gente deixa para as refeições intermediárias, como lanchinhos, tá? Não deixa nas refeições principais, porque tu não vai consumir uma quantidade tão grande dela. E a gente pode usar sempre como acompanhamentos nas refeições principais, frutinhas, oleaginosas, sementes, que daí já vai enriquecer mais ainda a nossa alimentação. Pode estar na salada, pode estar como um pratinho de sobremesa, vocês escolhem o jeito que vocês vão fazer. E aqui eu tenho só alguns exemplos de pratos para vocês darem uma olhadinha depois e se inspirarem para ver como não precisa ser sempre só salada, pode ser legumes cozidos, pode ser legumes refogados também, não tem problema. O ideal é que sempre tenha alguma coisa crua, mas eventualmente a gente não consegue ter e não tem problema, tá? Então a gente vai variando, o importante é variar. E para facilitar a rotina, organize a sua despensa em grupos alimentares. Compra ali aveia, arroz, farinha de trigo, feijão, lentilha e ervilha. E divide cereais e leguminosas. Isso vai facilitar muito. Divide sementes.
Isso vai te facilitar na hora de criar as suas receitas. E deixa as coisas à vista. Não guarda dentro de um armário escondido, dentro de um saco. Se tu puder, bota num pote bonitinho, bota nome. Isso vai te ajudar a ter mais vontade também de cozinhar. Higieniza os vegetais assim que tu comprar, porque se tu deixar na geladeira, tu não vai querer higienizar depois. Então, assim que compra, já arruma tudo, higieniza, guarda tudo e deixa pronto para utilizar. Os temperos, é o ideal, tu pegou salsinha, comprou salsinha, cebolinha, hortelã, já pica, separa as folhinhas, guarda na geladeira ou no congelador, quando tu quiser, tu sempre vai ter. E outra coisa muito importante, quem congela sempre tem. Congele os alimentos, porque essa é a melhor forma de reduzir a perda de nutrientes. Então, tu vai fazer um monte de feijão, congela em potes pequenos, bota a data e bota no freezer. Quando tu quiser, tu vai descongelando para te consumir ao longo da semana. E o que eu já falei antes para vocês, mantenha os temperos perto do fogão ou da bancada e adicione sementes variadas como toppings em todas as refeições. Assim tu vai conseguir garantir a quantidade de oleaginosas que tu precisa ao longo do dia e também variar os nutrientes que estão nesses vegetais. Aqui eu vou deixar um exemplo de como montar um cardápio, podem tirar print também, tá? De como montar um cardápio à base de plantas ao longo do dia. E aqui um exemplo também de algumas receitas, e eu vou deixar essas receitas disponíveis para vocês conseguirem fazer, criar as de vocês também depois. Eu espero que vocês gostem muito e vejam como a gente consegue sim ter uma alimentação à base de plantas, que seja bem variada, bem divertida e muito, muito, muito gostosa e muito saudável, é claro. E muito obrigada, espero não ter me excedido muito, espero que vocês tenham gostado e aprendido. A gente teve que passar um pouco mais rápido por alguns assuntos, mas como eu já falei antes, vocês podem me mandar mensagem no meu Instagram, e aqui eu deixei também o telefone para agendamentos de consultas, caso vocês tenham interesse. Eu atendo presencialmente em São Paulo, uma vez por semana, e online para qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo. Agradeço muito essa oportunidade, espero que eu tenha acrescentado algo na vida de vocês e muito obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.